Fala meus amigos, e aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Israel Vergni. Aqui a gente fala sobre crédito, economia e negócios. E no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre o preço da gasolina, meus amigos. Por que que está subindo tanto? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa aí o sino das notificações para não perder nenhum vídeo e vamos pro conteúdo. Bom, meus amigos, para a gente começar essa nossa conversa sobre o preço da gasolina, o preço dos combustíveis, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. E aí, como era um bordão aí de um antigo programa de TV, senta que lá vem história. Bom, meus amigos, é o seguinte, eu vou voltar no tempo, mas não vou voltar tanto não. Eu vou me ater ali a 2020. Parece que foi ontem, mas já tem 2 anos que o mundo inteiro foi noticiado, teve as suas atividades ali meio que interrompidas ou colocadas em suspenso por conta aí da doença que todo mundo já sabe qual que é. Naquela oportunidade haviam 2 principais ali movimentos econômicos que estavam sendo considerados para tomada de decisão a nível global e foram eles. O movimento que dizia que ia ser uma restrição comercial de pouco tempo, ia levar 2, 3 semanas no máximo, depois ia voltar tudo ao normal. E um segundo movimento que dizia o seguinte, o negócio está muito sério e a gente não sabe como vai sair dessa. E esse segundo movimento foi o que de alguma maneira prevaleceu para a tomada de decisão das grandes companhias no mundo inteiro. De maneira que naquela oportunidade, se a gente for pegar ali março de 2020, a gente teve uma expectativa, especialmente aqui no Brasil, de redução do nosso PIB naquele ano de 10%. Algo bastante significativo e que demonstraria assim uma recessão econômica muito severa, com impacto direto na nossa economia. Bom, por que eu estou contando essa história? Porque a partir dessas previsões, a partir dessas expectativas, e com o cenário de incertezas que se apresentava naquele momento, diversas empresas no Brasil e no mundo inteiro começaram a se posicionar, começaram a se movimentar no sentido de diminuir a sua produção. E ao diminuir a sua produção, havia uma expectativa, portanto, também de diminuição do consumo, já que eles só estavam tendo essa programação partindo da premissa que o consumo iria diminuir. Mas aí o tempo passou, as coisas foram acontecendo e o que a gente observou? Um enorme pacote de estímulos no mundo inteiro, e eu vou trazer aqui 2 exemplos, um no Brasil e nos Estados Unidos, de estímulos econômicos que foram basicamente direcionados ao consumo. Então aqui no Brasil a gente teve auxílios emergenciais aí de R$600, nos Estados Unidos praticamente qualquer pessoa que tivesse interesse poderia ter acesso aí a cerca de $1.000. E todo esse dinheiro, toda essa enxurrada de dinheiro, ela foi direcionada para o consumo. Só que aí a gente pensa, né, e qual que é o problema disso? Bom, é uma lei universal de que há uma correlação direta entre oferta e demanda. E essa correlação direta, ela tem uma relação nos preços. Então, quando a gente tem uma demanda muito grande por determinados bens e serviços e uma oferta que não é proporcional, a tendência é que os preços subam. Quando a gente tem uma oferta muito grande de bens e serviços e pouca demanda, a tendência é que os preços caiam. O que aconteceu? O mundo desenvolvido inteiro, com elevados níveis de aumento de consumo, de demanda fortíssima, da mesma maneira em que as cadeias produtivas estavam tinham se preparado, se organizado para diminuir a sua produção, recebendo, portanto, uma demanda muito maior do que a sua capacidade de atendimento. Esse contexto, ele também se aplicou para a questão dos combustíveis fósseis, do petróleo. Havia sim uma tendência, e houve em determinado momento ao longo de 2020, uma redução muito significativa na cotação do barril de petróleo. E essa redução fez com que parte aí da cadeia produtiva deixasse de investir em novos postos, deixasse de investir em novas tecnologias, em novas formas de aumentar a sua produtividade, tendo como premissa
a tendência de redução do consumo. Só que essa redução do consumo, meus amigos, ela não aconteceu na medida em que se propagou. E esse movimento oposto de aumento do consumo fez com que houvesse, por consequência, no momento seguinte, um aumento do preço dessa commodity do petróleo. E aí a gente chega naquele ponto em que a curva ela meio que entra em rota de colisão, né? Já que a gente tem de um lado a demanda crescente, do outro uma produção estagnada. Então a tendência é que o preço ele continue a subir. E dentro desse baralho aí, desse jogo, a gente ainda tem um outro fator que é muito relevante também, que é justamente uma nova agenda, uma nova expectativa de mudança de comportamento que diz respeito aí à agenda ESG, que é basicamente uma tendência de meio que penalizar o combustível fóssil, de deixar de utilizar o combustível fóssil, deixar de utilizar o petróleo. E isso desestimula a produção e a criação de novos poços. Portanto, dentro desse cenário, a gente ainda tem sim essa agenda e de maneira muito clara, objetiva foi apresentada aí pelo novo presidente dos Estados Unidos, que se manifestou de maneira frontalmente contra o estímulo à produção, ao aumento da produção de petróleo, estimulando as empresas, e tudo isso interferiu no mercado global de petróleo e de combustíveis como um todo. Ok, esse é o primeiro ponto aqui do vídeo. Esse é o contexto geral. Quando a gente vai caminhando ao longo do tempo, a gente vai observando que para o Brasil o cenário ele se torna um pouquinho mais complexo, porque além da gente ter toda essa questão aí das restrições econômicas, a gente também tem aqui no Brasil um cenário onde a gente é produtor de petróleo, mas a gente também é importador, justamente porque a gente tem petróleo, a gente exporta bastante petróleo, mas a gente não tem, apesar de ter a reserva aqui, a gente não tem capacidade de refino que seja suficientemente proporcional à demanda que a gente tem. Portanto, o Brasil ele precisa importar bastante petróleo, pagando em dólar, para poder manter a sua capacidade de atendimento, além de ser exportador. E dentro desse fator, e aí já chegando mais aí para 2022, a gente observa que houve a retirada da oferta de um dos principais players do mercado, que é justamente a Rússia. A Rússia ela deixou de disponibilizar ao mercado, por conta das sanções econômicas, parte significativa da sua produção de petróleo, e isso impactou no preço no mundo inteiro. Então a gente pega aqui para o Brasil, no momento onde há uma dificuldade já natural, quase que instalada, que ainda não tem perspectiva aí de médio e longo prazo para ser solucionada, de refino, junto com um cenário de restrição da oferta de petróleo e também naquela oportunidade, apesar de não ser o momento atual, mas sim foi naquela oportunidade, do aumento significativo do preço do dólar. Então, esses componentes fizeram com que o combustível, fora, é claro, os impostos brasileiros também, que têm uma participação relevante nesse processo, fizeram com que o combustível ficasse tão caro aí em grande parte do Brasil. A gente espera que, caso seja mantida essa redução aí do preço do dólar, haja um impacto positivo no sentido de reduzir o preço do combustível, considerando que a redução do dólar vai ser capaz de diminuir esse impacto do aumento do barril do petróleo. Porém, meus amigos, a tendência infelizmente é de manutenção de preços elevados para o consumidor brasileiro, considerando o momento atual de incertezas. Enquanto não houver uma definição no sentido de cessar aí essa invasão da Rússia na Ucrânia, especialmente para o curto prazo, a gente ainda vai ter uma elevação ou uma manutenção de preços mais elevados para o petróleo e, consequentemente, preços mais elevados para a gasolina. Bom, esse contexto todo, meus amigos, nos mostra que a decisão ou que as mudanças estruturais que vão gerar aí no médio e longo prazo uma diminuição do custo do combustível, elas não são decisões necessariamente simples e de resultado imediato, mas sim as ações do momento atual vão ter impacto direto no momento futuro. Então, decisões sobre subsídio ao preço do combustível, ou criação de novas refinarias,
ou ampliação da matriz energética vão fazer total diferença para que no médio e longo prazo a gente tenha uma maior segurança energética, um maior conforto energético, de maneira que a gente não seja tão dependente desse mercado externo para efeito da precificação do petróleo e, por consequência, do combustível aqui no Brasil. Beleza, meus amigos? Eu espero que vocês tenham aí gostado desse vídeo, tá? Que tenha feito um pouco mais de sentido, que tenha clareado um pouco mais a interpretação do que está acontecendo. Muito obrigado por ter ficado até aqui, valeu e até o próximo vídeo.